Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias em Timóteo, por favor. Timóteo, capítulo 4. Você sabe brincado, João? É o quê? Primeira? Mesma coisa, soldado ir pra guerra e esquecer a arma. Ainda bem que no quartel tem soldado. Timóteo, capítulo 4. É 1 Timóteo, capítulo 4. Tá? Um versículo que nós já conhecemos já. Mas nós vamos abordar sobre outra ótica. Tá ok? Todos acharam? Passa pro lado. Te ajudar nesse meu Você estado. tá longe ainda. Meu, Esqueceu mesmo, então. A quarentena. Timóteo? pede ajuda aqui do Brito, vem. Pode ler a Rodiane. Vamos lá. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Tá ok? A doutrina de demônios. Eu vou começar esse estudo de hoje, primeiramente pedindo desculpa a todos vocês. Tá? Pedindo desculpa como líder do grupo jovem. Quero pedir desculpa a todos vocês, porque esse tempo todo eu ensinei as coisas corretas a vocês, eu estudei a Bíblia, passei a palavra de Deus, mostrei para vocês quem era o inimigo, mostrei para vocês a verdade na palavra de Deus, mas eu esqueci, e na verdade eu não esqueci, eu não identifiquei o inimigo que retirou todos os jovens daqui da igreja. Não o inimigo, mas o instrumento que o inimigo usou para tirar todos os jovens daqui da igreja. E simplesmente eu não enxerguei, eu não vi. Eu não vi, simplesmente eu não vi. Eu não enxerguei. Eu até enxerguei, eu até falei, mas eu não sabia como. Eu sabia o que era, mas eu não sabia como ele estava conseguindo. Então essa noite eu não dormi por dois motivos. Eu fui no Outback ontem com o Vitor Hugo comemorar uma vitória que Deus deu, que ele foi chamado para o novo cargo dele. E eu comi besteira, aí meu estômago embrulhou e Deus começou a falar comigo também, então eu não dormi essa noite. Essa noite eu estou sem dormir. Deus falando comigo, conversando comigo, né? E Deus me deu uma nova estratégia, né? Me mostrou o que realmente aconteceu com o grupo jovem. Porque eu falava com Deus, eu oro todo dia, meia-noite, eu oro por vocês, pelo grupo jovem, pela Karina, pelo Carlos, pela Tamires, né? pelo David, né? Pela Rayane, né? Eu oro, né? Sempre. Estou sempre aqui, né? Dando a palavra, buscando na palavra, buscando o melhor da palavra para passar para vocês. Eu perguntando a Deus, o que aconteceu de errado, o que está acontecendo, que os jovens não crescem, não chegam naquela estatura em que a gente sonha, né? E que a gente pede ali para Deus ali, poxa, o que está acontecendo, o que aconteceu, né? E eu descobri isso dentro da política, dentro da filosofia. O que aconteceu, o que realmente tirou os jovens de dentro da igreja e que está tirando os jovens dentro da igreja, e pior, tirando os jovens da igreja e jogando no tráfico, tirando os jovens da igreja e jogando no homossexualismo, como nós vimos agora, um garoto muito famoso, quem? O J.A. Tirando da igreja e jogando no homossexualismo, tirando da igreja e jogando nas drogas. Se pelo menos tirasse da igreja, né, ficasse desviado, ficasse em casa, voltasse, não. Mas ele está tirando da igreja pessoas que cresceram, que nasceram num lar cristão, né, que cresceram, que ouviram a palavra de Deus, que tiveram um estudo bíblico e simplesmente saíram da igreja e agora estão no mundo do crime, agora estão matando, estão traficando, estão no mundo do homossexualismo, pegando um caminho totalmente ao contrário daquele que ele aprendeu, que ele estudou e que nós tentamos passar para eles dentro da igreja. Então isso me trouxe uma angústia, me trouxe uma agonia
Entendeu? Uma agonia muito grande, porque eu encontro alguns jovens que já estiveram aqui conosco, que já fizeram parte da igreja, e aquilo me dá uma angústia, me dá uma agonia. Eu pergunto, Deus, o que eu errei? Onde que eu errei? O que eu falhei? O que ficou faltando? O que ficou faltando para que esse jovem continuasse na presença do Senhor, para que esse jovem continuasse dentro da igreja? O que faltou? O que aconteceu? O que aconteceu? Eu vou falar logo de cara aqui, sem delongas aqui, assim para a gente começar, para ficar bem claro, tá? Quem fez foi Satanás. Isso aí, ponto final. Quem fez foi Satanás. E existem algumas respostas que são clichê cristão. Saiu por quê? Saiu da igreja. Ele saiu da igreja porque deu lugar a Satanás. Ele saiu da igreja porque ele ouviu o mundo. Ele foi para o mundo. Na verdade, ele não era para estar na igreja mesmo. Né? São respostas que nós usamos, né? Respostas espirituais que nós usamos, né? Respostas clichês. Resposta clichê. Que foi Satanás, a gente sabe que foi Satanás. Mas foi Satanás como? Qual o instrumento que Satanás utilizou para corromper um jovem que nasceu da igreja, que foi criado da igreja, passou pelo grupo infantil, passou pelo grupo de adolescente, no grupo jovem? Qual foi o instrumento? O que Satanás usou? Qual foi o instrumento que Satanás usou para corromper esse jovem, para corromper essa criança, para corromper essa pessoa que uma hora estava no altar, estava louvando, estava adorando a Deus e agora não está mais? Pegou um caminho contrário, pegou um caminho norte-sul. Qual foi o instrumento? E eu vou dizer qual foi o instrumento. O instrumento foi um negócio chamado política. Foi um negócio chamado política. Uma ideologia política que foi sendo disseminada e jogando no nosso meio, jogando dentro do nosso país, sorrateiramente, como diz aqui a palavra de Deus, doutrina de demônios, sorrateiramente, que você não consegue perceber, você não consegue entender, até que você mergulha e tenta buscar realmente, e quando você enxerga, quando você conhece, você vê, caraca, fica tudo claro, agora eu sei o que aconteceu. E o nome dessa ideologia se chama comunismo. O nome dessa ideologia política se chama comunismo, socialismo. É o nome da ideologia, é o nome do instrumento que Satanás usou para tirar os jovens, está usando para tirar os jovens de dentro da igreja. Ele mandou a doutrina dele de demônio, a doutrina dele satânica, revestida de ideologia política, revestida de conceito político. E eu faço a minha culpa, porque igreja para mim não é para se falar de política, igreja para mim é para se falar a palavra de Deus. E eu sempre fiz isso, eu nunca falei de política. Eu nunca falei. E eu criticava quem falava de política. Mas só que agora eu estou sendo obrigado a falar de política, porque essa política não é política. Essa política, na verdade, é satanismo. É satanismo encoberta, mascarada, envolvida no arcabouço de política, mas não é política, é satanismo puro. Quando você pega para você ler a ideologia comunista, quando você pega para ler o que os comunistas pregam, o que é na sua essência, você vê, isso é satanismo, pô. Isso é satanismo. Isso não é convicção política. Isso não é movimento político. Isso não é ideologia política. Isso é ideologia satanista, destruidora e permissiva. Então, quando eu peguei agora para estudar, quando eu peguei a fundo e vi, quando eu leio a Bíblia de Satanás, como eu já dei aqui uma vez aqui para vocês, falei para vocês não lerem, mas eu li. Quando eu pego lá a Bíblia satânica, a Bíblia que é utilizada nos cultos de satanismo, eu tenho ela, eu li ela toda. Quando eu pego aquele livro satânico, aquele livro que está lá, a Bíblia de Satanás, e pego lá os escritos de Lenin, quando eu pego lá os escritos de Karl Marx, quando eu pego os escritos socialistas, é a mesma coisa, é a mesma porcaria. É a mesma coisa. É a mesma porcaria. Porque ela no livro lá da Bíblia, lá do satanista, fala o quê? Família não existe, família tem que ser destruída. O que está escrito no escrito lá? Família tem que ser destruída, família não existe autoridade familiar. Não existe autoridade familiar. Quando Deus fala para você de um homem e de uma mulher só, a mulher de um homem só,
A Bíblia satânica fala o que? Não, tenha muitas mulheres, tenha muitos homens, você tem que dar vazão à sua carne, você tem que explorar a sua carne. É isso que o livro satânico fala. E o que fala? O livro de Karl Marx e Stalin: destrua as bases familiares. Não tem que ter esse negócio de relacionamento fechado. O relacionamento tem que ser aberto. Isso não é ideologia política, isso é satanismo travestido. Isso é satanismo travestido. O comunismo, o socialismo não é comunismo e socialismo. O comunismo e o socialismo é satanismo. É satanismo. Então o que fez o jovem sair da igreja não foi falta de palavra, não foi ele ser satânico. Ele não saiu da igreja satânico. Mas ele saiu da igreja porque o mundo que a gente chama de mundo, o mundo corrompeu ele. Mas corrompeu como? Corrompeu com o quê? Com ideologia política que foi infiltrada onde? Desde os ensinamentos, desde lá do colégio, desde a infância dele. Desde a infância dele, começou com o quê? Com o método de ensino. Começou com o método de ensino. Por que eles ensinam dentro do comunismo? O que eles falam? Olha só, presta bem atenção. O que eles falam no comunismo? Nós temos que nos infiltrar na religião. Ela está lá. Nós temos que entrar na religião. Nós temos que entrar nas faculdades, nós temos que entrar no colégio, nós temos que entrar na classe artística, nós temos que entrar na mídia. Porque aí a gente fecha todo o que? O arcabouço fecha todo o que? A informação. E nós temos que perdurar por 20 anos, no mínimo. Por que 20 anos no mínimo? Porque em 20 anos que você consegue mudar toda uma geração. Desde a criança quando nasce do colégio até se tornar adulta. Então a criança, desde de criança até se tornar adulta, ela está sendo o quê? Influenciada pelo satanismo. Mas qual satanismo? Satanismo travestido de cultura. De alta cultura, que de alta cultura não tem nada. Que de alta cultura não tem nada. Não tem nada. Então eles entram dentro do colégio, entram dentro da escola, mudam o sistema de ensino. O nosso sistema de ensino é um sistema natural. É um sistema natural. Sistema silábico. Ele muda agora para um sistema que chamado de construtivo. Que é aquele ensino chato, Tulane. Aquele ensino em que não estimula a pessoa a estudar. Você não gosta de estudar hoje? Você não consegue ler um livro inteiro? Você não gosta? Você sente dificuldade de aprender as coisas? Porque foi feito pelos comunistas. Eles entraram no colégio e te condicionaram a isso. Eles nos condicionaram a isso. Eles entraram. Então, pessoas hoje têm deficiência de aprendizado. A pessoa fala: quantos jovens eu conheço, eu tenho deficiência, eu não consigo aprender. Você não consegue aprender porque eles entraram dentro do sistema de ensino e mudaram. E mudaram tudo. Eles perverteram. Eles perverteram. Ao ponto de uma pessoa que aprende, que tenta até mesmo abrir os olhos, ela não consegue, eu não consigo chegar a explicar. Porque a pessoa não tem uma base nenhuma intelectual, a pessoa não consegue entender o que eu estou tentando passar para ela. Esse é o intuito. Então a pessoa, preste bem atenção, a pessoa ela é conservadora dentro da religião, preste bem atenção nisso. Então ela é conservadora dentro da religião, ela acredita em família, ela não acredita no aborto, ela é contra o aborto. Vitor e Cindy estão aqui, namorando. Estão noivando, vão casar. E nunca vão conhecer. Você nunca vai conhecer nenhuma outra mulher, você nunca vai conhecer nenhum outro homem. Assim como eu não conheci outra mulher, não conheci. Eu só conheci a Wanda. Eu não conheci. Eu não sei qual outro corpo, eu só conheço o corpo da minha esposa. Nós acreditamos nisso, nós cremos nisso. Religiosamente falando, dentro da igreja. Mas aí, na política, entre aspas, na política que não é política, é satanismo travestido de política, na política eu sou o contrário. Na política eu sou o contrário. Na igreja, religiosamente, eu sou conservador, mas na política eu sou satanista. Mas eu não sei que eu sou satanista, porque essa é a tática deles. Você não precisa saber que você está ajudando o satanismo, e você não sabe que
que está ajudando o satanismo. E você não sabe o que está tendo atitude satanista. Essa é a fórmula dele, esse é o segredo dele. Você trabalha em prol de Satanás, você trabalha em prol do anticristo, sem saber que está trabalhando. Essa é a grande jogada deles. Essa é a grande jogada deles. E Paulo fala o seguinte, o que que Paulo fala? Olha só o que que Paulo fala, Vitão. Olha o que que Paulo fala. Paulo fala o quê? Eu carrego no meu corpo as marcas do Evangelho. Eu carrego no meu corpo o quê? As marcas do Evangelho. Ora, se Paulo carrega no seu corpo físico, quando ele fala corpo físico, das chicotadas que ele tomou em prol do Evangelho, das pedradas, das perseguições que ele recebeu, trabalhando para o Evangelho. Trabalhando para o Evangelho. Ele leva a marca no corpo. Ele leva a marca no corpo. Mas que marca no corpo é essa? Foi uma marca no corpo imposta por ele mesmo, Tulane? Foi ele que se marcou? Foi ele que foi lá e pegou a faca, e pegou a tinta, e ele mesmo se marcou, ele mesmo se mutilou, ele mesmo fez uma marca, não, vou fazer uma marca em mim de cristão. Foi ele que fez? Não, não foi ele que fez. Foi uma marca imposta pela vida, foi uma marca imposta por ele trabalhar, por ele defender o Evangelho. Ele não se marcou. Ele não se marcou. Então Paulo fala, eu levo em mim as marcas do Evangelho. E aí, Vitão, e aí, Tulane, e aí, Cindy, e aí, Tamara, João, o que que acontece? Não existe satanismo. Satanismo não existe. Satanás não é capaz, ele não tem poder para criar uma religião nova dele. Ele não tem poder para isso. Ele não tem poder criador. O único que tem poder criador é Deus, ele não tem poder criador. A única coisa que ele sabe fazer é o que? É mentir. Mas ele conhece a palavra de Deus de capa a capa. Então o que ele faz? Ele pega a palavra de Deus e antagoniza. Ele pega a palavra de Deus e joga a palavra de Deus em um outro polo. Se na palavra de Deus diz, recebeu um tapa na face, o que a palavra de Deus diz? Quem fala? O que a palavra de Deus diz? Oferecer outra face. Se eu pego um livro, Tamara, se eu pego um escrito dizendo, você tomou um tapa, você tem que dar 3, arrebentar quem te bateu, esse livro, esse escrito é o quê? Se é antagônico à Bíblia, o que esse escrito é? Responde. É satanista, gente, não vou usar minhas palavras, é o quê? É um escrito satanista. Porque se a palavra de Deus fala uma coisa e o escrito fala a coisa contrária, o que esse escrito é? É satanista, não tem outro discurso, não tem outra palavra, não tem que minimizar. Se Deus fala, meu irmão, você tem que saudar todos, você tem que orar para os seus inimigos, e outro fala, o seu inimigo, você tem que destruir, o seu inimigo você tem que atacar, desmembrar, arrancar as vísceras dele. É isso que eu estou falando, o que tem no satanismo. E o que tem dentro do distrito de Karl Marx, dentro do distrito de Stalin e de Mussolini, está lá. De Gramsci. Está lá. E essa doutrina ela foi jogada dentro de todo o arcabouço social. Dentro de todo o arcabouço social. Dentro de todo o arcabouço social. Inclusive lá na igreja, eles têm um plano. Eles têm um plano todo descrito para entrar e se infiltrar dentro do cristianismo. Não do protestantismo como nós, dentro do cristianismo. E aí Paulo fala o seguinte, eu levo as minhas marcas de Cristo. Aí beleza, Satanás olha aquilo ali, caramba, se Paulo levou a marca do Evangelho, opa, eu vou fazer ele levar a minha marca. Se Paulo falou, o que ele faz? Ele cria alguma coisa? Não, ele não cria, ele pega a palavra de Deus, aquilo que ele conhece, e distorce. Ele pega aquilo que a palavra de Deus tem e faz o quê? Distorce. Ele distorce. Ué, se Paulo leva as marcas de Cristo, então, beleza. O que a gente está vendo agora? Uma liberação geral de cristão tatuado. O que a gente mais vê hoje são grupos gospel com 300 mil, 400 mil, 1 milhão de visualizações, não sei quanto inscrito, e vai lá, tatuagem no braço todo.
Tatuagem no pescoço, tatuagem em tudo quanto é lugar. Eu não estou falando que a tatuagem é errado em si. Não estou falando que a tatuagem é errada em si. Nós temos pessoas que eram tatuadas, aceitou Jesus Cristo, então aquela tatuagem para ela não é errada. Ela se tatuou antes de aceitar Jesus Cristo. Agora, quando dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus, existe um tatuador dentro da casa de Deus, a pessoa se converte, depois que se converte, ela é autorizada, ela é liberada a se marcar. Não, você vai receber essa marca aqui, mas é a marca de Cristo. Da onde que tirou isso? O comunismo entrou dentro da igreja. E o que o comunismo prega, Tulane? O que o comunismo prega? Sabe o que ele prega? Olha só. A teoria, isso se chama teoria subversiva. É que eles se infiltram dentro da sociedade para destruir a sociedade. O que eles falam dentro do colégio? Ó, não ensina matemática, não ensina física, não ensina português, não ensina nada disso. Ensina qualquer outra coisa. Ensina qualquer outra coisa, mas não ensina isso. Não ensina física, não ensina aquilo, ensina qualquer coisa. Ensina igualdade, tem que ser igual. Ensina que existe uma pessoa que está pisando, que é opressor. Ensina sexualidade, que a criança não tem sexo, ela vai escolher ainda. Ideologia de gênero. Ensina isso. Ensina luta. Ensina que ela tem que conquistar. Ensina a luta, que ela tem que lutar contra alguém na sociedade. Hã? Luta de classes. Ensina isso a ele, que a classe dele é oprimida e que ele tem que ensina isso. Não ensina matemática, não ensina nada. Não ensina matemática, não ensina nada, química nenhuma. Sabe por quê? Não ensinando matemática, uma geração inteira, como é que vão sair engenheiros? Como é que vai sair carro? O nosso país não tem uma montadora nacional. Nós não temos tecnologia para construir um carro. 200 milhões de habitantes. Desde 1500, Brasil. Nós não temos tecnologia para construir um carro. Nós não detemos tecnologia para lançar um satélite. Porque hoje o cara chega na faculdade e não sabe fazer uma regra de 3. Não sabe fazer uma regra de 3. Quando eu vou dar aula na faculdade, eu vou dar estatística, é a morte. Ninguém gosta de estatística. Eu vou ensinar bioestatística, é a morte. Ninguém sabe, ninguém gosta. Sabe por quê? Tem vírgula. Tem que raciocinar, tem matemática. Ah, professor, é fisioterapia, professor. Matemática. Meu Deus do céu, pô. Pelo amor de Deus, mas é isso. Mas é isso que eles querem. E a pessoa pega asco, a pessoa pega nojo de estudo. Pega nojo, não consegue pegar para estudar, não consegue estudar, ela não tem gosto, ela não tem graça para conseguir estudar, não consegue ter gosto para estudar. Ela não tem gosto para estudar, por quê? Porque foi usado um método para isso.